Quando você faz o que você gosta ou você gosta do que você faz, você não está fazendo nada para ter resultado depois. O resultado está em fazer. Por exemplo, quando você faz alguma coisa para, sei lá, ganhar dinheiro, viralizar no YouTube, Instagram, e isso não acontece de primeira, você se frustra. Inclusive, eu acredito que é por causa disso que as pessoas abandonam os projetos no meio do caminho, sabe? Então a pessoa começa um plano, sei lá, para ganhar grana, para emagrecer, ela começa bem, ela capricha, mas aí como a coisa não acontece rápido, o que ela faz? Ela abandona. Aí você vê a pessoa mudando de trabalho, dieta, empreendimento, sonho, todo mês. E essa pessoa pode ser eu, pode ser você. Só que quando você faz algo que você gosta, o objetivo já está atingido no processo de fazer e a chance que você abandone é muito menor. Porque você não está esperando nada para acontecer depois. E se acontecer, é lucro. E se junto com isso vier a admiração das outras pessoas, melhor ainda. Por isso que eu digo, faça o que você gosta. E se você não sabe o que você gosta, procure descobrir o que você gosta. Ah, mas o que eu gosto não dá dinheiro, é muito difícil. Cara, qualquer caminho é difícil. Ganhar grana sendo advogado é difícil, sendo artista é difícil, no YouTube é difícil. Por isso a importância de você fazer o que você curte. Não é para facilitar a sua vida, mas é para multiplicar a sua força de vontade. Porque as críticas, os problemas, os imprevistos sempre vão acontecer. Não importa a área. Mas se você está na rota que você gosta, a chance que isso te tire dela é muito menor. Mas se você está num negócio que não tem jeito, você não gosta, então talvez você tenha que aprender a gostar ou fazer como se gostasse. Tem uma história que eu gosto muito e eu sempre uso, que é a do Michelangelo. O cara, lenda da Renascença, não gostava de ser chamado de pintor, apesar de saber pintar pra caralho. Mas ele não gostava de ser chamado de pintor porque ele se considerava um escultor. E na cabeça dele isso era muito importante porque ser escultor era ser um artista superior ao artista que pinta. Porque para ele escultura era uma arte mais completa, mais complexa, mais elaborada. Beleza, só que ele foi intimado pelo Papa da época a fazer um projeto de uma pintura. E contra a igreja não tem conversa. Ele até tentou argumentar, ele fugiu para não fazer o projeto, mas o Papa mandou buscar e, bom, ele teve que fazer. E naquela época, estamos falando aí de 1500, na Renascença, só tinha lenda na arte. Inclusive o Da Vinci, o Rafael, e você sabe que para um artista a reputação é muito importante. Então Michelangelo fez a contragosto o teto inteiro da Capela Sistina. Eu não sei se você já viu como é, mas é um teto enorme, dividido em vários afrescos, todos baseados na Bíblia, e talvez o mais famoso de todos é a criação de Adão, que é só uma pequena parte do teto. Mas aí tem o detalhe, você imagina um cara com o caráter de tentar fugir da igreja numa época que era impossível, só porque ele não queria aceitar o projeto. Naquela época, ir contra a igreja era quase uma sentença de morte. E com isso, você junta o fato dele também não querer se queimar, porque fazer um trabalho meia boca ia manchar a reputação dele. E para um artista, a reputação é muito importante. Ainda mais naquela época, com toda essa competição que eles tinham entre eles, né? As tartarugas ninja ali, elas não eram muito amigas, entendeu? Então beleza, ele iniciou o projeto e em apenas 4 anos ele fez uma obra tão memorável que ficou marcada não só na história da arte, como na história em si. Ele deu a vida, literalmente. Ele subia nos andaimes todo dia e pintava em pé, olhando para um teto de, sei lá, 20 e poucos metros de altura. Ele ficou todo quebrado, acabou com o ombro, pescoço, coluna, mas quando todo mundo viu o trabalho, não teve nem o que falar. O Rafael teve que voltar num projeto que ele já tinha concluído para adicionar a figura do Michelangelo, de tão impressionado que ele ficou. Eu já tive o privilégio de ir lá, conhecer a Capela Sistina e olhar para aquele teto e, cara, é emocionante. Para uma pessoa que gosta de arte, é um negócio que é até difícil de explicar. Então eu entendi com o Michelangelo uma lição muito valiosa, que é sobre dar o seu máximo, mesmo naquilo que você não gosta. Fazer algo que você não quer, como se quisesse mais do que tudo na vida. Então imagina se eu fizesse esses vídeos aqui para, sei lá, viralizar, ganhar dinheiro com as visualizações e tudo, sendo que os vídeos não batem nem 100 visualizações, entendeu? Já tinha largado mão.
Só que o processo está sendo tão gostoso e está sendo, sei lá, está sendo um alívio poder vir aqui desabafar e gravar e trocar essa ideia com vocês nos comentários, que, cara, está sendo prazeroso. Então eu assumi um compromisso comigo mesmo e está sendo gratificante. Por isso que você deve também levar a sério os compromissos que você tem com você mesmo, sabe? Ter um esporte, um hobby, porque pense, às vezes você bota seu trabalho que você nem gosta tanto na frente de tudo, você quer ajudar todo mundo, mas quando você tem um compromisso com você mesmo, você não respeita, você passa por cima. Então, não se deixe de lado, sabe? Faça as coisas por você, de você para você, sabe? Se leve em consideração, se respeite. Faça um esporte, uma meditação, sei lá, não sei do que você gosta, mas é importante ter um momento do dia que é seu, de você para você. Às vezes a gente não precisa fazer coisas que são relacionadas com a carreira, com o estudo, sabe? A gente pode fazer coisas só que são prazerosas pra gente. Coisas que o prazer tá em fazer. Tipo uma viagem de férias ou até, sei lá, sexo. O sexo não é bom quando ele termina. O sexo é bom durante. E muitas vezes você não quer que acabe. As férias é a mesma coisa. Você está empolgado para começar aquela viagem que você queria tanto, que você sonhou, que desejou. E a viagem é boa durante. Quando acaba, é até uma tristeza. Sabe? Você volta para a rotina e tudo com aquelas lembranças na sua cabeça. Então é isso. Você tem que aproveitar a coisa pela coisa. E não porque depois vai ser bom. Porque depois não tem mais nada. Então mesmo que você comece alguma coisa para ganhar dinheiro, para emagrecer, você não pode negligenciar o processo. O processo tem que ser prazeroso de alguma forma, senão você não vai conseguir segurar muito tempo. E dinheiro é importante, a gente sabe disso, mas tem tantas outras coisas que são tão importantes que a gente também não dá atenção. Saúde mental, tá ligado? Enfim, eu deixo essa reflexão aqui para a gente pensar em curtir o processo, curtir o resultado também, mas entender que o resultado é consequência do processo e não viver um em detrimento do outro. Parece óbvio, mas não é. Queria salientar também que eu falo isso aqui mais para mim do que para qualquer outra pessoa. Esse negócio de ficar você tem que, você tem que, você tem que, sou eu falando para mim mesmo. Então não leva pro pessoal. Se essa reflexão não fez sentido para você, tá tudo tranquilo, porque ela fez sentido para mim. Mas se ela te ajudou de alguma forma, eu fico bem feliz. Então eu queria pedir para você se inscrever no canal, dar um like, deixar o seu comentário, eu quero saber o que você pensa sobre isso. E, bom, acompanhe os vídeos, está saindo todo domingo e toda quarta, e eu espero que você curta. Beleza? Valeu, tamo junto, até a próxima.